Acho que estamos online. Boa noite, Thiago na área. E sejam todos bem-vindos à aula de hoje, os dois pilares da negociação estratégica. E, vamos começar no horário aí, né? Conforme o planejado, 19 horas, 21 horas. Começar. Enquanto o pessoal vai chegando aí, a gente vai conversando devagarinho e já já vamos pro material, já já vamos pro conteúdo. Vou começar me apresentando, falando um pouco aí da estrutura da aula e de mim também um pouquinho, e enquanto o pessoal chega, a gente vai pro conteúdo logo em seguida, tá certo? Então fica aí, não vai demorar, 2, 3, 5 minutos aí a gente já começa o conteúdo. Tem bastante coisa para ver. Não sei se tu viu a aula anterior ou não ainda, a gente falou sobre a questão da estratégia, de todo o planejamento de uma negociação matadora. E hoje, então, o objetivo é ir para a tática, para as técnicas de negociação, para as técnicas de persuasão, para a gente, nesse momento, realmente entender o porquê que estávamos utilizando, o porquê que a gente levantou tanta informação na última aula. E quero aproveitar e perguntar, pessoal que entrou no desafio aí de levantar informação, passou a semana atrás das informações lá de preço, histórico, prazo de pagamento, todos esses detalhes aí que a gente tinha conversado, conseguiu fazer, realizou? Escreve aí, manda nos comentários aí se tu fez. E tu vai ver que hoje vai fazer bastante sentido. Tu vai conseguir encaixar o que tu pegou na empresa, no histórico durante essa semana e colocar aqui na prática. Se tu não fez esse levantamento, tudo certo, tu vai ver que com os exemplos que eu vou trazer aqui vai ficar bem claro para te entender onde utilizar as informações, e depois também tu pode voltar lá e assistir a primeira aula e entender como tudo isso funciona. Mas é uma parte bem intuitiva, na verdade. Aqui a ideia é mostrar um pouco mais a fundo o porquê utilizar cada uma das informações. Não necessariamente as informações vão ser relevantes, mas é importante a gente ter ciência de que as negociações elas são de extrema importância em qualquer momento da nossa vida, não só no trabalho, não só como comprador, mas tu sendo um bom negociador em qualquer momento da tua vida, isso vai te trazer grandes benefícios. Quando tu vai comprar um carro, quando tu vai comprar uma casa, quando tu vai comprar um sorvete, um chiclete, tudo isso é momento de negociar. Quando tu conversa com o teu filho, tu vai entender que aqui, mesmo nessa aula de comprador, tu vai conseguir encontrar táticas, técnicas que vão te ajudar a melhorar as tuas negociações durante o dia, durante a tua vida, não só no teu trabalho. Mas no teu trabalho principalmente, porque, um cara que consegue negociar bem, consegue mostrar os resultados, é o que as empresas realmente querem. Então, o que é melhor, qual é a melhor ferramenta para conseguir te colocar em destaque na empresa, ou para te mostrar realmente quais são os resultados que tu está tendo, porque muitas vezes muitas pessoas, muitos profissionais sofrem de trabalhar e não conseguir mostrar os resultados de todo aquele trabalho. Então, a negociação, ela, se conduzida da forma correta, no passo a passo, com todas as estratégias, ela tende a ser uma das melhores ferramentas para mostrar resultado de preço, de condição de pagamento, de condição de prazo de entrega. Então, nós conseguimos fazer isso, utilizar essa ferramenta, as negociações, técnicas de negociação, planejamentos de negociação, muito para nos ajudar a evoluir na carreira, a abrir oportunidades, porque uma vez que tu começa a entregar resultado, tu começa a ficar em evidência dentro da empresa, e isso te ajuda também a ganhar oportunidades de promoção lá dentro. Então, ser um bom negociador, além de te ajudar em todos esses pontos da tua vida, ainda vai te ajudar a evoluir, a crescer na carreira.
Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque eu já passei 12 anos da minha vida, mais na verdade. Eu comecei em 96, trabalhando como vendedor da loja do meu pai, e desde lá já começava a negociação comércio. É óbvio que a tua negociação, as nossas negociações pessoais, elas começam desde que a gente nasce. Que a gente negocia com a nossa mãe que ela vai nos dar, vai nos dar comida, a gente chora. É a ferramenta que a gente utiliza. Mas profissionalmente comecei em 96, trabalhei por 10 anos e em 2006 eu comecei profissionalmente como comprador e trabalhando com importação profissional. Em 2006 comecei como estagiário numa empresa de Caxias do Sul, uma empresa eletrônica, e eu comecei em abril como estagiário e em outubro eu já estava efetivado e fiz a minha primeira viagem para a China. E chegando na China, conhecendo a China, eu percebi que as técnicas ou tudo que eu utilizava para negociar no Brasil com fornecedores nacionais, as técnicas elas tinham que ser adaptadas à cultura do chinês, porque senão não fazia muito sentido. Muitas coisas que os chineses faziam não fazia sentido para nós. E então eu entendi que para eles também não iria fazer sentido. E a partir daí eu comecei a estudar bastante sobre a questão de negociação com culturas diferentes, principalmente naquele momento focado no mercado chinês. Ao mesmo tempo, eu estava trabalhando muito com o mercado nacional brasileiro, então eu já estudava a questão de negociações, estrutura, quando tu vai para o campo de batalha, como é que funciona. E é ali que eu comecei a entender a importância de todo o planejamento que a gente viu na aula anterior e a execução com técnicas que realmente, que estatisticamente fazem sentido. E depois disso, em 2 anos depois, 2008, eu fui, eu acabei decidindo por trocar de empresa e aí comecei a trabalhar com importação, focado em importação, onde eu trabalhei por mais 4 anos. E naquele momento, 4 anos, final de 2011 e começo de 2012, eu fui então convidado a morar na China. Então, entre 2008 e 2012, eu viajei para a China. Eu viajava para a China a cada 2 anos. Então, depois de 2006, que foi o primeiro contato que eu tive ali com a China, tudo isso evoluiu bastante. E eu tive muito mais contato no decorrer desse tempo. E daí, em 2012, comecei a morar na China e lá foi onde explodiu a questão cultural na negociação para mim. Então, era negociação com vários tipos, várias pessoas de várias partes do mundo. Tinha fornecedor da Tailândia, da Índia, além da China, Hong Kong e Taiwan. Então, todos esses países, cada país tem a sua, as formas de negociar. Mas algumas coisas elas são incomuns para todos os países, na verdade. E, claro, eu tinha o meu estilo de negociação, que era muita questão de que eu falei bastante em alguns vídeos do YouTube aqui, falei na aula passada, mas a questão de perguntar, de anotar, de ter as informações ali quando eu tivesse uma próxima reunião, poder comparar o que o fornecedor falou com o que ele não falou, com o que ele disse que falou, e com o chinês a gente tem que estar muito esperto. Então, através de tudo isso, de todo o tempo de experiência em compras, estudos, essa experiência na China, então eu desenvolvi um método, uma forma de negociar que eu acredito que começa muito antes de sentar na frente de um fornecedor para conversar. E se estende depois também. E muita gente pensa que a negociação é só aquele momento que senta e fala com o fornecedor. E então, no decorrer desse tempo, depois de 2016, eu acabei sendo promovido a gerente, e então eu fiquei responsável por toda a parte de compras nacional e toda a importação da empresa também, com uma equipe no Brasil de 8 pessoas e uma equipe na China de 4 pessoas. E é através de todos esses acontecimentos, além de aprender a negociar com fornecedores, eu também tive que aprender a negociar com as pessoas ali que estavam no meu dia a dia.
E, na verdade, a negociação ela acontece de uma pessoa para outra. A gente fala bastante do comprador para o vendedor, mas são pessoas. Uma vez teve um amigo meu, vendedor, que me disse, cara, eu não, eu não preciso entender de vendas, eu preciso entender das pessoas, como elas se comportam e como elas agem, como elas pensam. Então, isso é importante, nós termos toda aquela preparação de informação e quando sentar na frente de uma pessoa, saber como conversar com uma pessoa e como conduzir as coisas de forma com que a negociação saia, obviamente, boa para os dois lados, porque a gente sempre busca um fornecimento de longo prazo, mas tu atingindo teus objetivos, né? Porque não adianta o fornecedor sair contente, feliz, que está batendo as metas dele, e tu saiu com um aumento de 20%, que era o que tu não podia. E ainda aumentou a condição de pagamento para. Então, essa a importância da negociação, um pouco do porquê que como eu cheguei até aqui. E agora nós vamos falar exatamente do que a gente veio para falar, que é o conteúdo. Na verdade, eu tenho aqui eu estou falando aqui para a câmera e eu tenho uma tela de controle aqui do lado enquanto eu vou gerenciando todas as coisas aqui. Então, às vezes, que eu virar de lado é só para ver se está tudo certo aqui, se a transmissão está acontecendo, se o som está saindo e se as coisas estão andando nos trilhos aí. Então, vamos lá. Vamos para a minha tela. Agora eu vou mudar de tela. Opa, aqui. Então, olha só. Aqui estamos nós com a minha, com o meu Octopus. Então eu chamei de Octopus aqui, mas na verdade é um mind map. E daí eu utilizei esse mind map para trazer as informações de uma forma um pouco mais estruturada no meu ponto de vista. Então a gente falou na última aula da estratégia, então tem aqui todas as capilaridades que a gente viu, todos esses pontos aqui, os negociáveis, comparáveis, objetivos, matriz fodas. Quem perdeu e não sabe o que é a matriz foda, então tem que voltar e assistir a aula, a primeira aula. Não agora, assiste essa até o final, depois tu volta e assiste a aula e conhece a matriz foda. E elas são de extrema importância para que a gente venha aqui para a tática de hoje e consiga aplicar. Então, o que é a parte tática? A parte tática é onde a gente vai para o campo, né? Onde a gente vai realmente botar a mão na massa, praticamente. Não é o dia que a gente senta com o fornecedor, mas aqui a gente já define muitas coisas relacionadas ao que a gente vai fazer no dia. Então, como é que eu divido aqui a tática, a nossa parte tática? Tem várias subdivisões aqui, deixa eu ver como é que fica. Eu vou dar um zoom aqui. E vou começar aqui em cima, ó. Sumiu o negócio aqui. O que é? Vamos puxar para baixo aqui. Aqui, ó. Então, o que acontece? O que a gente vai começar a utilizar agora? Todas as informações que a gente coletou anteriormente. A gente vai trazer aqui. Nós vamos trazer, então, principalmente as informações de inflação concorrente, o preço, né, matéria-prima e o custo da matéria-prima que o fornecedor está pagando. Isso aqui são as informações que a gente levantou lá na parte estratégica. O que a gente vai levar anotado para o dia da reunião? Então, olha só, tópicos lembrando da estratégia. Qual que é a minha estratégia? Vamos dizer aqui com exemplo que a minha estratégia é aumentar o prazo de pagamento. E para isso eu vou utilizar em contrapartida que eu sei que o fornecedor está atrasando ou está com problema de qualidade, então eu vou utilizar esse problema dele para começar a jogar isso para eu tentar buscar o meu objetivo de prazo de pagamento.
Então aqui tem que ter claro que o meu objetivo, qual que é o meu objetivo? Eu quero aumentar meu prazo de pagamento, eu quero sair de 7 dias para 28 dias. E aqui a gente tem o problema de qualidade que aumentou, sei lá, de 2 para 5% de problemas de qualidade. E também eu tenho que ter anotado todos os limites de negociação. Lá dos negociáveis que a gente viu na aula passada, quais que são os limites? Quanto que eu posso pagar o máximo de preço, quanto que eu posso aceitar o máximo de prazo de pagamento, de condição de prazo de entrega, todos esses pontos tu tem que ter os limites anotados e claros. Por que isso é importante? Porque quando tu vai para a negociação é muita informação e às vezes tu pode esquecer do preço que tu pode pagar, ou do preço é muito difícil a gente esquecer, porque já vai com aquilo na cabeça, a não ser que sejam vários itens, às vezes tu vai negociar e tu negocia percentuais ou negocia item a item, então é importante levar anotado todas essas informações. Eu acredito ser de extrema importância colocar lá um resumo dos assuntos que tu vai tratar. Então, para ti, é óbvio, todas as informações aqui estão numa pastinha, num papel anotado para ti, ou numa planilha no computador anotado para ti. Não vai abrir isso de repente, depois se precisar algum ponto, mas não vai abrir essas informações para o fornecedor. Então, o que mais eu vou levar além da questão estratégica, os assuntos a serem tratados, aumento o que eu quero tratar na reunião, o aumento do indicador de problemas de qualidade, já vou jogar isso na mesa, vou colocar isso na mesa porque é um ponto que eu vou utilizar para me beneficiar lá depois no aumento aqui do prazo de entrega. O aumento de preços eu sei que vai ser negociado, é um exemplo, é óbvio. Eu sei que vai ser negociado porque o fornecedor já me avisou que ele ia trazer um aumento de preços e é por isso que ele está vindo. Então vai ser negociado esse assunto. É claro que tu não vai esquecer porque o fornecedor vai lembrar, mas é sempre importante estar aqui. E depois tu vai trazer, tu pode já ter informado para o fornecedor ou não, um aumento no prazo de pagamento, que é o teu grande objetivo nesse exemplo aqui. E isso, aumento no prazo de pagamento, eu não sei se tu que está aí assistindo já participou disso, já teve que negociar prazo de pagamento, e se não, eu acho que amanhã, a primeira coisa que tu for fazer, quando tu chegar na empresa e definir as suas operações estratégicas, uma é revisar o prazo de pagamento de todos os fornecedores. Se tu ganhar 5 dias, 7 dias em cada fornecedor, tu vai ver o alívio que isso pode trazer para o caixa da empresa. Isso é de extrema importância. Prazo de pagamento é muito importante, nem sempre as pessoas olham. Então, por isso que nesse exemplo aqui, o nosso objetivo é sair de 7 para... Eu tinha falado 28 dias, eu acho. Bom, mas independente, 7, 14, digamos, vamos sair de 7 para 14. A gente já vai dobrar a condição de pagamento e geralmente quando tem um prazo de pagamento de 7 dias, são para fornecedores grandes. Então, se tu conseguir esse benefício sair de 7 para 14 dias, depois tu pode vir fazer o cálculo de quanto de caixa isso ou de quanto de despesa financeira isso baixou para a empresa. Então, vamos colocar isso como objetivo, baixar o prazo de pagamento de aumentar de 7 para 14 dias. Muito importante esse outro passo aqui. Deixa eu ver se dá para ver. Esse passo aqui. Revisão das últimas reuniões. Às vezes, em alguns pontos, para mim, essa é a parte mais importante de todas da negociação. Eu sempre fazia isso, sei lá, 15 ou 20 minutos antes de entrar na reunião. Porque eu entrava nas reuniões, principalmente nas reuniões importantes, entrava com tudo na minha cabeça. Pô, na última reunião a gente aumentou, aceitou um aumento, na reunião anterior nós baixamos, na outra reunião nós fizemos X e Y. Para já ter essa visão quando eu entrava na reunião com o fornecedor. E aqui existem algumas formas de tu poder manter a memória da reunião, que a gente chama, né? Vamos ver aqui. Opa. Tem alguém ali fora. E
Então, aqui a memória da reunião, como que eu recomendo fazer a memória da reunião? E se tu não fez memória de reunião ainda, não tem problema. Começa a fazer hoje. Na aula passada eu falei um pouco sobre quais fornecedores tu escolhe para fazer toda essa análise, todo esse trabalho. É óbvio que tu não vai fazer com todos, né? Então, se tu não sabe por onde começar, com qual reunião que tu vai começar, se tu vai começar com o cara que te vendeu uma caneta, ou se tu vai começar com o cara que te vendeu 80% do que tu comprou nos últimos 12 meses, volta na aula 1 e assiste lá. Quer dizer, não volta, assiste essa aula até o final, depois tu volta e assiste, tá? Mas lá eu te mostro resumidamente como escolher o fornecedor que tu vai começar a trabalhar. Porque imagina, lá onde eu trabalhava nós tínhamos mais de 5.000 fornecedores cadastrados e que eram ativos mesmo, tinha 3.500 fornecedores. Então não tinha como fazer memória de reunião de todos os fornecedores que negociavam. Então, o que a gente fazia? Ia nos caras importantes. E de que forma a gente ia? Existem várias formas, cada vez mais hoje, né? Falando aí de vídeo, pode ser feito por Hangout e gravar a reunião, depois você vai lá e assiste. Pode ser feito pelo Zoom, que o Zoom é uma ferramenta muito boa. Na verdade, dessas aqui que eu conheço, o Zoom é a melhor de todas, porque tu faz uma reunião fechada, com salinha fechada, grava, e disponibiliza na rede, é muito bom. Ou o Skype, que o Skype é normal também, tem formas de gravar, mas são alternativas aqui. Gravação de áudio, já participei de reuniões que gravavam o áudio da reunião e depois a gente ia pesquisando e retomando os pontos que tinha sido esquecido e o que não tinha, o que tinha ido, quem tinha ficado falando sobre tal e tal coisa. Então, dá para fazer essa memória aqui pelo áudio. Ou o que é o mais comum e o que eu recomendo para começar é fazer por formulário. Define um formulário padrão lá, escreve o cabeçalho e vai anotando o que aconteceu na reunião. O fornecedor disse que para 2019 eles vão aumentar a produção em 20%. Tudo isso ele não vai chegar e te falar, tem toda aquela estratégia das perguntas, né? Mas o fornecedor disse que vai chegar uma máquina no final de 2019 que vai aumentar a produção em mais 50%, porque eles estão vendo que o mercado vai crescer. Então isso já começa a te dar ideias do que tu vai ter pela frente. Não agora, obviamente, que para essa negociação isso não vai fazer diferença nenhuma. Mas essas perguntas que tu vai recebendo e vai anotando, elas vão te ajudar a entender como que as coisas podem acontecer no futuro. Se eles estão prevendo uma demanda maior e mais vendas, muito provavelmente por algum motivo eles estão pensando isso. E pode acarretar em aumento de preços. Então a gente já começa a visualizar o que pode acontecer. Ou se a gente não aumentar o volume de compras, vai começar a perder importância para esse fornecedor. Então tem muitas coisas que essas perguntas corretas elas podem te trazer. E colocar tudo ali no formulário. Coloca tudo no áudio, depois coloca em algum lugar que depois tu possa facilmente ir buscar e analisar. Então, mais uma vez, imagina fazer isso com 3.000 fornecedores. Tu tem que fazer com os caras que são importantes e relevantes para o teu negócio. E essa parte aqui é muito importante. Eu também pedia para os compradores da minha equipe, porque como eu fazia a gerência, eu negociava, sempre negociava com alguém da equipe. Então o comprador responsável por cada fornecedor já pegava o formulário e fazia essa análise prévia antes de ir para a reunião. Durante ali 5, 10 minutos antes da reunião a gente conversava, ele explicava e estava resumido. Para ti que vai fazer isso, cara, é simples, vai lá, anota no papel, na mão mesmo. Eu sugiro não fazer uma agenda, porque senão tu perde o teu histórico. É bom tu ter uma pasta com todos os formulários escritos. Se tu tiver numa rede digitado, melhor ainda, porque aí tu pode disponibilizar isso mais facilmente para as outras pessoas. Mas se não, no formulário
de uma forma estruturada, isso também vai funcionar legal. E vai para a reunião com todas as revisões, com todas as últimas reuniões dos últimos, sei lá, que depende do número de reuniões também, né? Mas nas últimas 5, 6, 10 reuniões, se tu conseguir levar essa informação de forma resumida, é bastante importante. Dá uma olhada nas últimas 5. Mais uma vez, se tu não tem ainda, começa a fazer a partir de amanhã. Vai para a reunião com o fornecedor importante e anota todas as informações, que isso é muito importante para as suas negociações. Bom, então aqui, na verdade, a gente vai entrar na parte das técnicas propriamente ditas, porque depois que a gente viu aqui tudo que a gente precisa analisar e levar, é o momento em que a gente chega preparado para a reunião. A gente chega na reunião preparado para, vamos dizer que a gente está indo para o campo de batalha. Então, com tudo que a gente viu até agora, as estratégias, todas essas táticas, todas essas informações, tu chega para a batalha preparado. Esse é o ponto, tu chega preparado. E como que tu vai batalhar? Na verdade, a melhor forma de ganhar uma guerra, como diria o Sun Tzu, é não batalhando. É vencendo a batalha antes de chegar na batalha. Então, se tu fez isso, essa análise de todas as informações que a gente viu na aula passada, mas com todas essas revisões, e chegar para aplicar essas técnicas, tu vai ver que vai ser muito mais fácil para te entender e para te aplicar, e para te ver os resultados e para te começar a entender o que os vendedores poderiam estar fazendo contigo, e agora tu começa a fazer com eles e começa a ver o resultado e o comportamento de cada um deles. Então aqui são as técnicas de persuasão. Na verdade, hoje a gente não vai ter tempo de ver todas elas, né? Aqui são algumas técnicas de persuasão, e depois a gente tem mais um monte de gatilhos mentais e alguns outros pontos aqui que eu gostaria de falar, mas acredito que eu não vou ter tempo na aula de hoje. Mas o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar de uma das que eu gosto mais, porque ela é mais versátil e, e ela tem vários pontos que tu facilmente movimenta, mexe, para mudar rapidamente de uma para outra. Então, a gente vai falar desse aqui, ó, do compromisso e coerência. A gente tem outras armas de persuasão, técnicas de persuasão bastante fortes, mas essa aqui ela é uma que causa bastante impacto de uma forma simples e rápida. Então, por isso que eu acredito que se tu tiver que aprender uma só dessas técnicas, aprende essa aqui e aplica ela. E isso é muito importante. Cada vez mais eu vejo a importância de tu aplicar as técnicas, de tu aplicar as coisas que tu aprende, não só as técnicas, qualquer coisa. Se tu vai fazer um curso de inglês, por exemplo, não adianta tu ir para aula, estudar inglês e ir para casa e falar português. Tu tem que, em algum momento do teu dia, praticar, colocar aquilo no teu dia a dia, porque aí tu aprende. Senão tu não vai aprender. Não adianta tu ir para aula hoje ou ter ido na aula semana passada, ter visto tudo aquilo e não ter executado, não ter colocado em prática. E aqui essa técnica de persuasão é a mesma coisa. Se tu não começar a colocá-la em prática e começar a entender os resultados que ela está te dando e aperfeiçoar isso, ela não vai ter resultado nenhum, tá? Então nós vamos falar aqui da técnica de compromisso e coerência, e que eu dividi ela em 4 partes, que são quatro subdivisões, digamos assim, dessa técnica. Então, o que nós vamos começar primeiro a entender? Compromisso e coerência. Por que a importância dessa questão da coerência? Porque nosso cérebro, ele funciona, na verdade, assim, as pessoas, o nosso cérebro entende, a sociedade entende que uma pessoa coerente é uma pessoa normal para a sociedade. Então, uma pessoa que concorda e assume um compromisso de alguma coisa, se depois ela voltar atrás e não ser coerente com aquele compromisso assumido antes, ela pode ser considerada louca, com algum distúrbio mental, isso clinicamente falando. Então,
Por isso, o nosso cérebro, ele já, por milhões e milhões de anos também, de convivência social e tudo mais, ele já se adaptou a essa crença. E por isso que essa técnica do compromisso e coerência é tão forte, porque ele é automático, e quando eu começar a falar aqui, tu vai ver e vai começar a pensar nas situações que tu já passou, que pode ter acontecido essa questão, de tu ter assumido um compromisso e depois, por algum motivo, fez alguma coisa que não necessariamente tu achava que era melhor para ti, mas fez, por algum motivo que tu não sabe explicar. E pode ter muita coisa relacionada ao compromisso e coerência. Depois, claro, tem outras técnicas de persuasão que podem também ter afetado, mas essa aqui, quando tu começar a pensar, tu vai começar a entender. Então, o que é o primeiro ponto aqui? O primeiro ponto é faça assumir um compromisso. Eu falei um pouco em alguns vídeos no YouTube, mas essa parte de faça assumir o compromisso é muito importante, porque tem muito vendedor que chega e diz: pô, olha só, Thiago, pô, olha que legal, hein? O pessoal me indicou lá da empresa X e disse que tu é um baita comprador, um cara de gente boa pra caramba, que tu trata bem os fornecedores. E daí tu concorda, não? Claro. E que tu, apesar de ser tu é durão na negociação, mas no final das contas a gente sempre chega, os fornecedores sempre chegam num consenso contigo, então, pô, eles disseram que é muito bom trabalhar contigo. E aí tu concorda com isso. Tu assumiu o compromisso com esse fornecedor, o que, que vai acontecer? No momento que tiver lá na negociação pesada e se não está conseguindo fechar, ele vai usar isso contra ti. Tu assumiu o compromisso de que tu chega, apesar de ser durão, no final da negociação tu chega e consegue chegar num resultado. Então, psicologicamente, tu assumiu isso e tu tende. É óbvio que nenhuma dessas técnicas de persuasão elas funcionam 100%, mas estatisticamente funciona. Tem muitos estudos comprovando cada um desses pontos aqui. Então, não é sempre que tu vai chegar lá no final da negociação, depois de ser durão e aceitar, mas estatisticamente funciona mais do que não funciona. Então, muito importante, faça o vendedor assumir um riscos e de preferência, se esse compromisso ele for público na frente de outras pessoas, ele se torna mais forte ainda, porque uma vez que nós, pessoas, qualquer pessoa, assumir algum compromisso de forma pública na frente de outras pessoas, nós essa coerência ela se transforma mais forte. E um outro ponto é que não pode parecer uma coação, tu não pode chegar e dizer, tu é um vendedor que dá desconto, né? Porque o cara vai se sentir coagido a concordar com aquilo e aí não vai funcionar no cérebro dele. Não vai dar aquele clique que tu precisa para que depois ele concorde para que depois ele seja coerente com o compromisso que ele firmou. Então, dois pontos importantes, não pode parecer coação, e se for público, melhor. Mas uma vez que ele está só tu e ele se comprometeu com alguma coisa, isso já tem uma força no comportamento dele. A segunda forma de utilizar o compromisso e coerência é um pouco misturada com aquela técnica da reciprocidade. O que a gente chama? A gente chama de rejeição seguida de recuo. Por que rejeição seguida de recuo? Porque aqui consiste em tu fazer um pedido originalmente para o teu vendedor que tu já sabe que ele não vai aceitar. Por exemplo, aqui a gente levantou o objetivo de negociar os 14 dias de prazo de pagamento. Então tu não vai chegar aqui a tua primeira proposta para ele vai ser os 14 dias de prazo de pagamento. Tu vai talvez dizer que tu quer 28 dias para depois tu ir para os 14. Ou tu pode falar sobre alguma outra coisa, sobre o preço. Tu sabe que o preço tu vai pagar, sei lá, X pelo preço, mas tu vai colocar um pouco mais alto e aí ele não vai aceitar. E depois tu utiliza e aí se ele não aceitar, não, a gente não conseguiu fechar no preço, então vamos ver se a gente consegue mexer um pouco aqui na condição de pagamento. Será que a gente pode levar essa condição aqui para
para 14 dias ao invés de 7. Então, na sequência, o teu próximo passo, depois que tu deu aquele recuo, é mostrar o que tu realmente estava querendo negociar. Então, dois pontos muito importantes nessa técnica de persuasão. O primeiro não pode ser absurdo. Tu não pode chegar pro cara e dizer, eu quero 50% de desconto e depois baixar para 5, entendeu? Porque se parecer absurdo na cabeça da pessoa, ela já não vai funcionar. É a mesma coisa que foi comentado anteriormente na questão do compromisso. E o segundo ponto é que o segundo pedido tem que ser menor do que o primeiro, tem que parecer na cabeça do vendedor menor do que o primeiro pedido que tu fez. Então não adianta tu pedir 5% de desconto no primeiro pedido e no segundo sair de 7 para 30 dias. É uma concessão muito maior. Ele tem que, na verdade, o objetivo é ele recusar o primeiro pedido, porém tem que ficar na cabeça dele que aquele pedido era realmente real e coerente para a situação de negociação de vocês. E o segundo pedido ele tem que ser menor do que o primeiro, que é o objetivo que nós temos de levar ele a aceitar. Maravilha? Então, o próximo passo aqui é uma subdivisão do compromisso e coerência que é bastante utilizado em lojas, na verdade. E quando eu começar a falar, tu vai entender. Eu não sei se tu em algum momento já foi comprar alguma coisa e o vendedor começou a tentar te oferecer para vender alguma coisa com um valor muito baixo primeiro. Uh, Geralmente acontece quando tu tem uma lista de coisas e tal, mas o que que acontece? O objetivo aqui é tu começar a ganhar alguma coisa, conquistar o compromisso dele de te conceder, de te fazer concessões aos poucos. Então, uh, pô, eu preciso que tu aumente que tu melhore o teu prazo de entrega em 5 dias. Pô, não é um negócio fora do comum, ele não vai ter que mexer metade da empresa, falar com o diretor, nada, ele consegue ir lá e conversar, ajustar e acertar aqueles 5 dias, talvez. Claro, tem que entender cada realidade, mas estou falando aqui de um exemplo. Isso não é um negócio fora do comum para ele. Ele vai conseguir fazer para ti. Então, pô, já começou a ganhar alguns pontos, a ganhar um pouco de terreno devagarinho, com um pouco, e depois vai aumentando. Ah, não, pô, então vai negociar agora os problemas de qualidade. Aí ele se compromete em aumentar um pouco mais o, o índice de qualidade. Depois tu vai para o preço. E por último, que tu vai fazer a maior concessão, tu vai tentar a maior concessão que tu fez, que tu precisava, tu vai deixar por último, é óbvio, né? Que tu vai deixa a maior sempre para o final, nesse caso aqui, nesse ponto. Comece com um pouco e depois vai aumentando. Não adianta tu começar com um pequenininho e depois já ir para a negociação que tu quer, sem passar por outros que talvez que esses outros possam diminuir o bloqueio aí do teu vendedor. E aqui tem que deixar claro também que basicamente nós utilizamos uma tática por vez, né? Então não adianta tu começar a utilizar a técnica da rejeição seguida de recuo e depois pular aqui para começar com um pouco e ir aumentando. Então tem que definir e por isso que a gente tem que pensar nas táticas, porque define e quando vai para a reunião utiliza aquele golpe. Então, por isso a importância de conhecer o golpe e aplicar ele várias vezes. E esse outro ponto aqui, quanto maior o esforço e maior o comprometimento. Isso é um ponto muito importante, porque já foi feito vários estudos que mostraram que quanto mais uma pessoa se esforça para entrar num grupo ou fazer qualquer coisa, quanto mais esforço ela tem que despender, mais ela se compromete. Então aqui, mais uma vez, nós temos que trabalhar com ética e sempre respeitando as pessoas. Mas aqui entende-se que quanto mais o fornecedor demorar ou conseguir conquistar uma visita, digamos assim, mais forte, mais ele tende a conceder, a te dar concessões. E o que acontece? Claro que nem sempre nós conseguimos
ter esse poder com o fornecedor. Mas sempre que possível é importante mostrar que ele tem que se esforçar para ser um fornecedor teu. Porque se ele simplesmente chegar ali e receber um pedido, ir lá faturar e te entregar de qualquer jeito, tu não vai gostar, vai ter problemas. Então é importante mostrar para todos os fornecedores que tu pode que não é fácil fornecer para tua empresa. Tem que ir lá e bater o pé, porque senão, quanto mais a gente conseguir bater o pé, melhor, né? Porque isso causa essa questão do compromisso e coerência muito forte na cabeça das pessoas. Então, a questão de compromisso e coerência era isso. E eu não quero me estender mais muito na aula de hoje, porque a aula da semana passada a gente passou de 1 hora. Então, assim, eu tenho uma porrada de coisa ainda para falar, teria um monte de coisa para falar, mas é óbvio que a gente não vai conseguir cobrir tudo isso aqui hoje nessa noite. Então, o que eu estou pensando? Eu vou disponibilizar a partir de hoje as inscrições num curso que eu vou explicar todos os detalhes de todos esses pontos aqui que a gente está vendo, que a gente já viu, da estratégia, do planejamento. Eu vou disponibilizar um curso que basicamente ele vai ter quatro módulos bem estruturados dessa forma aqui, dessa forma, estruturados dessa forma. Então eu vou nomear aqui esse aqui é o módulo. Esse aqui é o módulo 1, então como fazer, com quem fazer, como começar, por onde começar, o que estruturar. Depois a gente vai para o segundo módulo, que é a questão da estratégia. Então, quais informações buscar, por que buscar, que informações específicas para cada empresa. Então, nós vamos entrar a fundo na questão da estratégia. Nós vamos entrar na questão da tática no módulo 3. Então, ver a fundo tudo que a gente viu hoje. Na verdade, a aula de hoje ela está dada, tá? Não vai mais ter nada sobre técnicas aqui, sobre a técnica de compromisso e coerência. Eu acredito que se tu pegar o compromisso e coerência e realmente aplicar esses pontos aqui que eu mostrei, e aplicar ele não 1 ou 2 vezes, tu tem total poder para conseguir persuadir bastante pessoas utilizando essa técnica. E junto com a estratégia falada na aula passada, tu tem já bastante ferramenta para trabalhar as tuas habilidades de negociação. Mas se tu quiser entrar a fundo em cada uma delas, então por isso que eu estou que eu estou abrindo as inscrições desse curso. E para quem ficar na aula até o final, vai ter condição especial, tá? Então, pô, prestigiar todas as pessoas que chegaram até aqui, que acompanharam, que assistiram, que vieram para a aula, então por isso vai ter condição especial. Vou falar também sobre os gatilhos nesse módulo aqui. Para onde conduzir a reunião, como tu vai fazer para conduzir a reunião quando tu sentar na frente do teu negociador, do teu vendedor, algumas técnicas de raporte também e técnicas de comunicação não verbal. Isso é muito importante porque, eu não sei se tu sabe, eu também não sei nem se eu falei, mas 70% ou 80% de toda a nossa comunicação, a forma com que a gente mexe os braços, a forma com que a gente mexe a cabeça, os olhos, cruza os braços, cruza as pernas, 70% da nossa comunicação é não verbal. Então, por isso a importância de nós entendermos o que os vendedores e os fornecedores estão fazendo sem que eles tenham que falar. E como fazer todo o acompanhamento depois das reuniões, né? O que a gente faz depois que acabou uma reunião? Muitas vezes a reunião ela não tem uma definição, pô, vou te dar 10% de desconto e mais que eu vou te levar para 14 dias de prazo de entrega. Nem sempre a negociação acaba dessa forma.
se ela acabou, é óbvio, mesmo assim a gente tem follow-up para fazer, para acompanhar os próximos passos da reunião, para ver para quem tu tem que falar, com quem tu tem que falar, quem que tem que liderar. Então toda essa parte de follow-up a gente vai abranger no curso, no módulo 3. E no módulo 4 aqui, nós vamos trabalhar a questão de medir os resultados, porque isso é de extrema importância. É aqui que a gente vai começar a matar aquela questão do mas eu já negociei o máximo possível e não tenho mais para onde negociar. Eu não sei mais para onde negociar, meu fornecedor já exprimiu o fornecedor. Então aqui que a gente começa a ver onde a gente vai atacar, se vai ser preço, se vai ser condição de pagamento, se vai ser prazo de entrega, estoque. Então tem muitas coisas aqui, depende, claro, de cada objetivo e de cada pessoa trabalhar esses pontos aqui. Então, no módulo 5 nós vamos trabalhar como definir as metas, quais os indicadores que tu vai utilizar, indicadores pessoais para saber se tu está evoluindo como negociador, como comprador, e como tu vai apresentar os resultados. E aqui ele serve tanto apresentar teus resultados anuais, que eu fazia isso, basicamente eu apresentava toda a minha evolução de forma anual, mas é óbvio que eu acompanhava a cada semana todos os meus indicadores. Então eu vou te mostrar aqui como que tu vai apresentar os resultados. Isso é muito bom para fazer esse follow-up da tua carreira e principalmente quando tu vai fazer um currículo, quando tu vai fazer vai pedir, cara, na verdade sou meio contra pedir aumento, mas tem gente que gosta de pedir aumento. Então, pô, quando tu vai negociar o teu aumento, levar esses resultados para mostrar, pô, olha só, eu saí de uma condição de pagamento que era 30 dias de média e foi para 45. Então, isso é resultado. Desculpa. Isso é resultado, isso é o que tu tem que mostrar e que tu tem que apresentar. Não adianta tu chegar e dizer, eu tô com muito trabalho, entendeu? Eu tô com muito trabalho, eu tô com muito e-mail para responder. Esse tipo de coisa é coisa de robô. Resultado somos nós que fazemos, somos nós que temos que apresentar. É a mesma coisa que fazer um bolo. Tu fazer um bolo lá todo meio de lado e feio, com cáries de terra, as pessoas não vão comer, mesmo se ele for muito bom. Então, por isso a importância de nós aprendermos a apresentar os resultados. Deu uma travada na garganta. Desculpa. E então, assim, então esse é o objetivo do curso. Eu vou fazer esse curso em 4 módulos e eu vou fazer, e o curso ele vai ser gravado e ele vai ter aulas ao vivo. Vocês lembram que eu falei do Zoom, né? Então eu vou fazer aulas ao vivo eu vou abrir com poucas vagas, eu vou abrir para eu estava pensando em abrir para 10 vagas, não mais do que 10 pessoas, porque aí o que acontece? Eu consigo monitorar essas pessoas. Eu quero fazer aulas todas as semanas, ao vivo, só com essas pessoas, focado para entender qual é o ponto que cada pessoa tá para conseguir ajudar a realmente se tornar um negociador de alto nível e conseguir mostrar isso da melhor forma possível. Então, o objetivo é fazer muita aula gravada, porque eu não vou conseguir fazer todas as aulas através todo esse conteúdo aqui, eu não vou conseguir colocar ele em aulas, só em aulas, porque senão levaria muitas e muitas aulas. Então, eu vou fazer aulas gravadas e aulas e mentorias com essas pessoas. Então, a cada 15 dias, nos próximos 3 meses, nós vamos fazer mentorias. Então, vão ser 2 mentorias por mês, junto com todas as aulas gravadas que vão ficar disponíveis por 12 meses. Então, todas essas aulas, todo esse conteúdo, tudo que a gente falar nas mentorias, elas vão ficar gravadas e disponíveis para cada uma das 10 pessoas que entrarem no
no, no curso. Dei uma enrolada aqui, uma engasgada, mas vamos lá. O que mais que eu tinha para falar para vocês aqui era a questão do aulas exclusivas. Vai ser muito importante também um negócio muito legal que eu acabei decidindo por fazer, que até agora eu estava relutando, eu não sabia se era legal ou não, mas eu vou fazer um grupo no Facebook para colocar essas pessoas que querem ser negociadores de alto nível, colocar as pessoas que querem ser boas junto com as pessoas que são e que querem ser boas. Porque já virou meio manjada essa história do que tu é as cinco a média das 5 pessoas que tu mais vive. Mas eu acredito muito nisso e é por isso que eu vou fazer um grupo de Facebook só com essas pessoas que querem ir para um outro nível na negociação. E nesse grupo vai ter um ponto muito especial. Eu vou disponibilizar todas as vagas que eu recebo relacionadas a compra, importação, supply chain, eu vou disponibilizar só nesse grupo. Vai ser um grupo exclusivo para vagas estratégicas. Por exemplo, agora eu acabei de receber aqui uma vaga para trabalhar e morar na China. Não para mim, não me buscando, e sim uma vaga de uma empresa que está buscando uma pessoa que quer ir para a China, morar na China por 3 anos e ajudar a estruturar a empresa lá. Então, esse tipo de vaga vai ir para esse Facebook aqui também, para esse grupo do Facebook. E sem contar a questão do networking, né? Que pessoas de alto nível contatando, tem muita gente ali que já é analista, gerente, supervisor, que vai trazer vagas para ir trazer experiência e trazer contatos para dentro do grupo. Então isso no final das contas, às vezes, eu acho que essa parte é a parte mais importante. Esse contato que tu vai fazer com os outros compradores do curso. Então é isso. Eu esqueci de falar de uma coisa. O preço, em primeiro lugar, né? E também da garantia. Pô, eu quero ter certeza que esse curso fez realmente sentido começou a fazer uma diferença para ti na tua vida, que tu entrou no curso, tu investiu o valor que tem que investir, entrou no curso e viu que realmente aquilo fez sentido para ti. E eu quero que tu pague o valor, mas que na primeira semana tu pense assim, pô, eu poderia ter pago 3, 4 vezes mais para ter entrado nesse curso, porque esse curso é muito melhor do que eu imaginava. Então, para ter certeza que tu chegou lá dentro, assistiu, consumiu o conteúdo, tudo não, porque eu sei que em 30 dias, que é a garantia que eu vou dar, 30 dias tu não consegue tu não vai conseguir consumir todo o conteúdo, porque é bastante coisa, vai ter o meu acompanhamento, então eu acredito que tu não vai conseguir consumir todo aquele conteúdo, mas tu tem 30 dias para realmente sentar e sentir, pô, foi um investimento legal que eu fiz, eu realmente quero continuar participando do curso do Thiago, ele está fazendo as mentorias, eu estou curtindo, eu estou evoluindo, eu estou vendo meus resultados, eu estou acompanhando, eu estou aprendendo coisas como comprador, eu tô aprendendo coisas diferentes. Então, tu compra, entra no curso hoje, e se daqui 30 dias, dentro desses 30 dias, tu não curtir por qualquer motivo o curso, tu pode solicitar o teu dinheiro de volta. E eu vou fazer essa condição tão especial aqui para as pessoas que estão assistindo essa aula, que eu acredito que nem essa primeira. Deixa eu voltar aqui. Então, nem essa entrada vai ser dolorosa, como as pessoas chamam. Então, o que acontece? Tu vai ter toda essa questão de todo esse conteúdo aqui que eu vou abrir ponto a ponto. Eu vou entrar a fundo em cada um dos tópicos aqui que a gente viu e ainda vou entrar em mais 2 módulos que a gente nem começou a ver aqui, que é o como fazer e como medir os resultados. Então, além de todo esse curso, eu vou também abrir o grupo no Facebook, que vai estar lá as vagas estratégicas que eu recebo e só ficam disponíveis lá. O que mais aqui?
Ah, nas aulas gravadas é importante. Eu vou sempre abrir para as pessoas do grupo falarem. Não vai ser aquelas aulas como essa aqui que eu não consigo falar com vocês, entendeu? Vocês podem mandar as dúvidas, inclusive se tiverem dúvidas, coloquem aqui no chat. Lá não, lá vocês vão habilitar a câmera de vocês, vocês vão falar comigo, a gente vai entender, a gente vai anotar, vai definir os próximos passos. Então é mentoria mesmo, não é uma aula em que eu falo e vocês digitam, é conversa, tá? Então isso é importante. Eu vou disponibilizar para vocês também, dentro do curso, algumas planilhas que eu já utilizei, que eu já criei, que eu já montei para fazer negociações, comparativos de preço, inclusive algumas ideias para vocês saberem, pô, mas eu estou dentro ou não estou dentro do preço, algumas indicações de onde buscar informações e tudo mais, que a gente buscava muita informação lá. Então, tudo isso eu vou disponibilizar para vocês também, sem custo, nenhum custo adicional. Alguns outros documentos e principalmente as apresentações que eu fazia de resultados e que eu mostrava para a direção tudo que tinha acontecido no ano. Eu vou disponibilizar tudo aqui nesse grupo, nesse curso aí. E os 30 dias de garantia. Então é isso. Qual que vai ser o valor? Na verdade, o valor eu quero que seja 5 mil reais, tá? Mas existe uma coisa, e vocês e tu como comprador, tu vai entender, tu sabe muito bem a diferença entre preço e valor. Valor, um fornecedor que não te dá problema, que tem um preço médio, mas que não te dá problema e a entrega no prazo, ele tem um valor muito maior do que um fornecedor que te vende barato, mas sempre te dá incomodação. Então essa é a grande diferença entre valor e preço. O valor, eu quero que na cabeça de vocês seja 5, 6, 10 mil reais. Mas o preço, só para as pessoas que estiverem assistindo a aula até agora, e é por isso que eu disse que era condição especial, eu vou fazer um valor de R$ 188 reais no ano. Mas, na verdade, o curso ele custa 288. Eu vou digitar agora um cupom que para te se inscrever no curso tu vai ter que clicar aqui no link que eu vou disponibilizar. Quando tu chegar vai estar 288. Tu precisa usar esse cupom que eu vou digitar aqui agora. Tu utiliza esse cupom que vai te dar os 100 reais de desconto. Então, para ti que está acompanhando a aula agora, que está aqui online assistindo, o valor vai ser R$ 188 reais no curso. Para as outras pessoas que comprarem fora daqui, ou mesmo as pessoas que não conseguirem comprar dentro das 10 vagas, vai ser 288, ou senão não vai nem ter curso, porque vai ser para 10 vagas que eu vou fechar e vou atender essas pessoas de forma bem focada, até porque assim, essa é a primeira vez que eu estou fazendo esse curso, então eu quero pessoas que realmente estejam comprometidas, porque esse valor é um valor muito baixo para tudo o que tu vai ter de informação e de conteúdo nesse curso. Então, R$ 188 reais é 15 reais por mês. Então, é um valor muito baixo para tudo o que tu vai ter de informação. E com certeza, os primeiros que entrarem aqui, eles vão ter esse acompanhamento individual, vão ter essa condição especial, e depois as outras turmas, o preço vai aumentando e muito provavelmente eu vou cortar a questão da monitoria. Então, se tu quer ter a monitoria e quer ter as condições especiais, essa condição especial de 188, a hora de entrar no curso é agora. E da minha parte era isso. Quero agradecer que tu ficou até aqui, que tu veio, compareceu. É tarde no Brasil, mas eu sei que isso, com o conteúdo que tu pegou aqui, tu já vai conseguir andar bem. Se tu entrar no curso, com certeza, isso vai fazer uma diferença na tua vida de comprador, na tua vida pessoal, quando tu evoluir na tua carreira, se tornar um diretor, se tornar um CEO, ou mesmo tu que é um empreendedor e negocia com fornecedores. Uma negociação dessas aqui, com uma estratégia dessas, já vai pagar o curso 10 vezes, já vai ter aquele valor percebido de 10 mil reais que eu quero que tu tenha na tua cabeça. Mas o preço vai ser 188. Então, a partir de agora, tu tem, no meu ponto de vista, 3 caminhos. Ou tu continua a tua vida esquece que tem essas possibilidades de evoluir, de crescer, de entender um pouco melhor como funciona
as técnicas, a estratégia, como funciona um processo de negociação para te ter certeza que tu fez uma baita negociação quando tu saiu de qualquer negociação. E tu que assistiu as 2 aulas sabe que isso aqui, quando tu implementar isso aqui, tu vai ter certeza que tu saiu de qualquer reunião com qualquer fornecedor, se tu fez ou se não fez uma baita reunião, se tu não saiu com a melhor negociação que tu poderia. O segundo caminho é tu tentar ir atrás e desenvolver e demorar 12 anos para desenvolver esse método, esses pontos, esses detalhes, essas informações. Então, o que eu fiz foi 12 anos de experiência em mais de 18 países para trazer tudo isso para cá. E o terceiro passo que tu pode fazer é investir R$ 188, que na verdade por um ano é R$ 15 por mês, é muito pouco, não é nem o Netflix é tão barato assim. E entrar, e ao invés de ir lá e gastar o teu tempo no Netflix, gasta o teu tempo assistindo uma aula sobre negociação, entendendo um pouco melhor sobre as técnicas de persuasão. Então é isso. E olha só, quero agora, falando tudo isso, acabou de me vir na cabeça aqui mais um ponto que eu posso colocar no curso e que eu acho que vai ser muito legal para as pessoas que fazem importação. Para quem trabalha com importação, acho que isso pode ser muito legal, que são técnicas de como estratégias para negociar com asiáticos, que eu tenho experiência com asiáticos, então eu vou colocar aqui um bônus para esse curso. Aprenda as estratégias para negociar com os asiáticos. Então, como tu vai negociar com um chinês, como tu vai negociar com um cara da Malásia, com um cara da Tailândia, então são pessoas diferentes que têm culturas diferentes e eu vou colocar mais esse bônus aqui. Tá certo? Então, um grande abraço, escreve aqui nos comentários as tuas dúvidas que eu vou responder, não vou conseguir responder agora porque já estamos aí com 1 hora não é negociação, com 1 hora de aula. Eu não queria passar muito de 1 hora, e a gente foi para 1 hora e 20. Então eu vou encerrar aqui e eu vou responder as perguntas de vocês aqui nos comentários. Tá certo? Um grande abraço. Acho que é uma ótima oportunidade para te aproveitar, para te entrar no mundo da negociação, aprender desde o básico que tu viu ali, que a gente fala muita coisa básica, até o avançado de como sentar na frente de um fornecedor grande e sair da reunião tendo certeza que tu fez a melhor negociação que tu poderia. Tá certo? Um grande abraço, te vejo lá no curso. Tchau. E agora eu vou desligar aqui também, porque demora um tempinho. Agora sim, tchau.